da música revolucionária. Ok. Muito obrigado, professor Fernando Rosas. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar também o Manuel Ófio e Vaz Pinto. Como o professor Fernando Rosas disse, eu vou centrar-me um pouco mais no meu artigo. Isto para referir que tanto este artigo, que reflete no fundo a linha de investigação que eu, juntamente com outros colegas, tenho procurado seguir, este artigo está de facto enquadrado num tema que é relativamente específico, isto é, o papel da arte e da cultura durante a Revolução Portuguesa, e que é um tema que acaba por ser visto várias vezes como sendo algo periférico relativamente a vários outros assuntos que geralmente dominam a produção literária e a investigação que é realizada sobre a Revolução. E não digo isto para, de certa forma, procurar imiscuir algum tipo de centralidade que os assuntos da arte e da cultura podem ter relativamente a este período histórico específico, mas antes para realçar que o entendimento e o aprofundar da investigação e da pesquisa acerca do contexto cultural e artístico que norteou tanto o período ditatorial e, sobretudo, desde os inícios da década de 60, assim como o período revolucionário e pós-revolucionário, este entendimento pode contribuir para uma compreensão mais extensa não só do papel dos artistas, ou melhor, não apenas do papel que os artistas, não só da música, mas também de outras áreas, das artes plásticas, do cinema, do teatro, etc., não só do seu papel neste período, mas sobretudo de uma perspectiva do entendimento da ação destes também enquanto agentes políticos. Daí que me pareça importante destacar que este livro, o qual apresenta um conjunto de recentes contribuições que abrangem, de facto, algumas das principais temáticas associadas ao processo revolucionário português, inclua também esta perspectiva que felizmente me parece estar a ser também valorizada na historiografia acerca deste período e não só, e pelo que aproveito também desde já para publicamente agradecer ao professor Fernando Rosas o convite que me fez para participar e contribuir nesta publicação. Referindo-me muito concretamente ao tema principal do artigo, que é a canção de protesto, a canção de intervenção, enfim, como queiram designar, sendo que o que marca, no fundo, a produção associada a esta forma de expressão é sobretudo o caráter político que está inerente à atividade e às práticas de um conjunto de músicos, intérpretes, poetas e outros autores, mas importa de facto salientar também a existência de uma extensa bibliografia sobre estes assuntos, que contudo foi e ainda é produzida em grande medida num contexto não académico. Sendo que não posso deixar de realçar aqui que tem sido no âmbito da ação de alguns centros de investigação, tal como o Instituto de História Contemporânea, ao qual estão ligados vários dos autores que publicam neste livro, mas também do Instituto de Etnomusicologia, ao qual eu pertenço, e tem sido neste âmbito que, sobretudo, tem havido uma série de atividades nas quais se procura cruzar uma perspectiva historiográfica com a análise de práticas musicais em determinados contextos históricos e políticos, os quais me parecem ser também imprescindíveis, tanto para a compreensão da sociedade portuguesa nesses períodos, como para a reflexão acerca do papel artístico e cultural na atualidade. E dou aqui um exemplo muito concreto, que tem sido a atividade, por exemplo, que tem sido desenvolvida no âmbito do Observatório da Canção de Protesto, do qual fazem parte e ao qual estão ligados vários investigadores precisamente destas duas unidades de investigação. Como tal, e dado o facto da minha formação não ser especificamente em História, a minha formação de base é em Antropologia e especializei-me com mestrado e doutoramento em Etnomusicologia, este artigo, assim como a investigação que eu tenho realizado de uma forma geral, está sintonizado com a perspectiva de que é também ela patente um campo de estudos da etnomusicologia, que são os estudos da música popular, e que, dada a escassez de pesquisas aprofundadas e reflexivas acerca das práticas musicais dos ditos cantores e músicos populares portugueses, procura assim olhar para determinados contextos históricos, focada na atividade musical desse passado, sendo que uma parte da pesquisa que tem sido feita tem em conta a realização de um trabalho de terreno, se quisermos, etnográfico, e também colaborativo com alguns destes protagonistas, como foi, por exemplo, o caso do José Mário Branco, com quem eu e outros colegas trabalhamos durante alguns anos, até à sua morte em 2019,
mas também de outros protagonistas. Mas que no fundo esta linha de investigação procura olhar para os passados musicais através do cruzamento entre o que eram as motivações e os valores associados à produção musical nesse período, com uma perspectiva que é também várias vezes construída no presente, após anos de distanciamento e reflexão acerca da atividade musical e política exercida por esses músicos nessa altura. Neste sentido, e de uma forma sintética, o meu artigo incide precisamente numa descrição das práticas dos músicos ligados à canção de protesto e da forma como o seu envolvimento com a teia de organizações e de partidos políticos se relacionou com a produção musical. Produção esta que foi entendida enquanto indissociável de um papel ativo e interventivo destes músicos, tanto na vida pública como política do país. Sendo de realçar que, ainda durante o período ditatorial, foi a atitude interventiva e combativa de vários músicos e de cantores contra o regime que lhes conferiu uma notoriedade da parte de certos meios e órgãos de imprensa e da rádio, o que levaria a que quase no período imediato ao golpe, alguns músicos como José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Zé Jorge Letria, Manuel Freire, entre muitos outros, gozassem já de um certo estatuto político e estético que levaria também a uma ascensão mediática da canção de protesto na rádio, na imprensa e até mesmo na televisão ao longo de todo o período revolucionário. Por outro lado, este artigo procura também dar uma certa relevância à perspectiva das várias organizações políticas e partidos aos quais estes cantores estiveram ligados ou através dos quais definiram os seus posicionamentos políticos e partidários. E isto no sentido de perceber, dentro destas organizações e partidos, que diferentes perspectivas ou concepções existiam relativamente ao alinhamento das várias expressões da cultura popular, ou seja, que tinham em vista a valorização de formas expressivas com origem no povo, que era também muitas vezes apontado como o próprio sujeito revolucionário para estes partidos, e que perspectivas existiam no cruzamento com a luta e com a ação política ao longo de todo o período revolucionário. Ou seja, para quem leu o artigo, ou para quem poderá vir a ler este artigo em particular, tratou-se de explorar percursos, motivações, assim como as especificidades dos contextos políticos em que vários músicos exerceram, no fundo, a sua atividade musical. Seja esta em consonância ou sob influência de orientações ideológicas das organizações, que invariavelmente estavam conotadas com as várias esquerdas, muito em particular com o Partido Comunista Português, mas também como é que eles se envolveram, os músicos se envolveram e foram percepcionados por diferentes organizações e partidos associados também à extrema-esquerda, à dita extrema-esquerda, sobretudo identificadas com correntes marxistas-leninistas que proliferavam então em Portugal. E é muito em particular neste contexto que é interessante notar que um curtíssimo período de tentativa de criação de uma espécie de frente unitária de cantores políticos, que foi consubstanciada pela criação do Coletivo de Ação Cultural, um coletivo que foi criado logo no dia 30 de abril, após a chegada do exílio do Zé Mário Branco. E é interessante notar os diversos alinhamentos político-partidários destes cantores, as quais seriam reflexo também das várias divergências entre eles e que acabariam por definir campos ou terrenos políticos da sua atuação. Desde logo, estes campos incluíam o PCP, que era um partido que nesse período fomentaria e posteriormente fomentaria uma forte componente cultural e artística ligada também à atividade política e que teve um impacto significativo na atividade de vários músicos, sobretudo Zé Jorge Letria, o Adriano Correia de Oliveira, José Barata Moura, Fernando Tordo, entre muitos outros. Os músicos que se consideravam de alguma forma independentes, isto é, sem uma filiação partidária assumida, mas que valorizavam os anseios de vários movimentos populares e associativos, imprimindo também eles dinâmicas próprias e até desafiantes de algumas instituições partidárias, e entre estes encontrava-se o José Afonso, o Francisco Fanhais, que estavam mais próximos da Luar ao longo desse período, mas também o Sérgio Godinho, o Vitorino, entre outros. E, por fim, a atividade dos músicos que estavam associados a partidos de extrema-esquerda,
e que incorporaram estes múltiplas concepções ideológicas relativamente ao papel que as práticas culturais e artísticas alinhadas com a luta revolucionária tiveram ao longo do período revolucionário. E neste caso eu abordo muito concretamente os casos do Grupo da Ação Cultural Vozes na Luta, que foi um grupo criado na sequência do fim do coletivo da Ação Cultural e que foi criado pelo José Mário Branco, pelo Fausto, pelo Tino Flores e pelo Afonso Dias. Grupo este que viria mais tarde a estar ligado à UDP e posteriormente ao Partido Comunista Português Reconstruído, assim como o caso particular do Coro Popular O Horizonte é Vermelho, sendo que este coro seria criado diretamente pelo MRPP, portanto teria esta ligação umbilical ao MRPP com o intuito de precisamente fazer um papel de representação artística do partido. Estas diferenças entre os vários terrenos de atuação ou campos de atuação, como quisermos chamar, acabariam por ser aprofundadas ao longo de todo o decorrer do processo revolucionário, o que se iria refletir também na atividade partidária e organizativa destes músicos, mas sobretudo nas práticas musicais desenvolvidas, envolvendo aqui algumas propostas de experimentação e de inovação nos processos de criação, composição e interpretação de novo repertório. E eu faço aqui um pequeno parênteses para responder precisamente à questão que o professor Fernando Rosa há pouco colocou, que sem dúvida que o período ditatorial correspondeu de facto a um período de maior experimentalismo e inovação num conjunto de práticas, sobretudo práticas de gravação, e isso é notório no início da década de 70, com a publicação dos discos do José Mário Branco, Mudanças dos Tempos, Mudanças das Vontades, do José Afonso, Cantigas de Maio, do Adriano Correia de Oliveira, Gente daqui de agora, entre outros, mas é precisamente no período revolucionário que os músicos, ou muitos destes músicos, sentem a necessidade de ter uma veia criativa mais apurada, que não necessariamente correspondente à qualidade, mas eu sobre isso não faço esse tipo de juízos valorativos acerca da qualidade ou não, embora que é notório que logo após o 25 de novembro, ou ao longo de 1976, logo no início de 1976, surgem uma série de críticas na imprensa acerca da qualidade musical de muitos destes cantores de protesto. Mas, portanto, retomando o tema principal do artigo, que tem a ver com o período de 74-75, aquilo que é possível de inferir é que, no fundo, a transmissão dos conteúdos, de conteúdos políticos, através de repertórios inicialmente configurados sob a forma de marchas, de hinos, de outros tipos de canções, também geralmente descritas como canções de agitação e propaganda, e que se baseavam na tal análise concreta da situação política, que pretendiam refletir e incentivar um papel mais ideológico da música, estas práticas sintonizaram-se em grande parte com a utilização de formas musicais baseadas nos elementos identitários das expressões culturais de diversas regiões do país, muito concretamente a música tradicional portuguesa, cujas características eram de facto reconhecidas e familiares a uma parte das massas populares a quem aquelas canções eram para ser dirigidas. E, portanto, isto era uma forma de, no fundo, os músicos procurarem obter a maior eficácia possível na comunicação da mensagem política através da música. Portanto, a reconfiguração, no fundo, do conteúdo político das letras, a adaptação e fusão de melodias tradicionais, assim como a utilização de certo tipo de instrumentário, certo tipo de instrumentos musicais, muitas vezes refletiram a influência e a interpretação dos significados que eram dados às recolhas musicais realizadas nos locais ou nas várias regiões do país. E estas práticas foram feitas no sentido de serem configurados, de facto, novos modelos de representação da música popular portuguesa. E isto torna-se evidente no papel que alguns partidos conferiram precisamente ao papel dos seus músicos e dos seus artistas, seja tanto no PCP como da própria UDP e do MRPP. Neste sentido, a articulação entre a música e a política acaba por capacitar também a tal influência partidária, que se demonstrou motivada para a instrumentalização e para a promoção de expressões musicais de caráter tradicional,
como forma de configurar uma cultura popular renovada, politicamente consciente, sendo assim possível afirmar a sua contribuição para o renovado interesse que existiu na música tradicional e que acaba por abrir caminhos para uma assimilação dinâmica e expressiva da música tradicional no contexto das práticas de vários grupos e intérpretes que são oriundos de meios essencialmente urbanos e que surgem em Portugal a partir da segunda metade da década de 70, finais da década de 70, e que se consolidam sobretudo ao longo da década de 80. Portanto, e para concluir, apesar das especificidades entre os vários protagonistas e grupos políticos abordados neste artigo, seja relativamente às perspectivas acerca do papel da arte e da cultura durante o período revolucionário, este artigo penso que permite inferir que ao longo da Revolução a música foi sem dúvida preconizada enquanto um dos veículos primordiais para a transmissão de conteúdos políticos. Penso que é tudo, caso tenham depois alguma questão. Muito obrigado.